Bem-vindos ao debate. Hoje, a nossa troca de perspectivas foca em algo que saiu daquelas projeções teóricas dos relatórios climáticos e aterrissou diretamente na nossa conta de luz, no preço da comida e nos hospitais. Eu falo das anomalias climáticas deste mês de fevereiro de 2026. Os dados meteorológicos mais recentes, eles desenham um cenário fascinante, mas brutal, né? Exatamente. Estamos lidando com temperaturas muito acima da média histórica em praticamente todo o Brasil, só que com um padrão de chuva que está completamente quebrado. O norte e partes do sudeste estão recebendo volumes imensos de água, debaixo d'água mesmo, enquanto o centro-oeste e o sul estão secando de forma bem severa. E o detalhe mais importante de todos esses números que a gente analisou: o Pacífico está neutro. Uhum. Ou seja, não temos El Niño e não temos Laninha atuando neste exato momento. E esse é um cenário que desafia o planejamento padrão, sem dúvida nenhuma. Assim, estamos vendo impactos cruzados, sabe, que vão desde a quebra de safra no agronegócio até o estresse extremo da rede de saúde pública e o esvaziamento acelerado de reservatórios. Essa ausência atual das forças cíclicas do Pacífico, somada a essa assimetria gigante de chuvas, coloca uma questão imensa sobre onde o Estado e a iniciativa privada devem colocar o seu dinheiro e a sua energia hoje. Pois é, e é a partir dessa leitura inicial dos dados que a gente estabelece a grande questão do nosso exame detalhado de hoje. Com esse impacto sistêmico que a gente está vendo na agricultura, na energia, na saúde, qual deve ser a prioridade absoluta da nossa resposta como país? Será que devemos interpretar isso tudo, esse fevereiro atípico, como um sinal puramente estrutural que exige uma adaptação macro, tipo políticas climáticas de longo prazo? Ou será que as variações regionais extremas indicam que o nosso foco deve ser a resiliência tática e microrregional imediata? É a velha tensão entre olhar para o horizonte de longo prazo ou, apagar o incêndio na sala de estar agora mesmo. Perfeito. Para deixar as nossas posições claras logo de início nessa discussão, eu defendo que a sequência de meses quentes sem influência cíclica prova uma mudança estrutural irreversível no clima. E isso exige respostas macro da nossa parte. Transição energética pesada e reflorestamento como prioridade número 1. E do meu lado, eu argumento que a natureza altamente regionalizada dessa crise e a ameaça super real de um El Niño no fim do verão exigem um foco prioritário na adaptação pática, ou seja, manejo imediato de reservatórios e irrigação alternativa. Bom, vamos direto ao ponto mais alarmante dos relatórios deste mês, então. Historicamente, aqui no Brasil, a gente sempre terceirizou a culpa das nossas secas severas e das ondas de calor extremas para o El Niño, certo? A gente sempre teve um vilão. Mas os oceanógrafos e os climatologistas confirmam que o Pacífico Equatorial está neutro. Nós registramos recordes absurdos de calor e uma alteração na dinâmica dos rios voadores sem nenhum catalisador externo cíclico. Sim, os números mostram isso. Então, para mim, o que isso diz é que a nossa infraestrutura atual simplesmente falhou diante do novo clima. Os reservatórios das hidrelétricas, por exemplo, eles estão operando em níveis críticos no que deveria ser a alta temporada de cheias. Isso atesta o óbito do nosso modelo energético dependente de chuvas. Eu estou absolutamente convencido de que a única resposta racional a uma mudança climática já consolidada é uma adaptação em larga escala. A gente precisa de investimentos massivos em energias renováveis não dependentes de água, como solar e eólica, e reflorestamento estrutural. Tratar essas variações como um probleminha de ajuste de válvula, sabe? Ignorar que a fundação cedeu? Olha, a fundação pode até precisar de reforma, eu concordo com o diagnóstico macro, mas eu questiono fortemente a linha do tempo da nossa reação. Quando a gente olha com calma os mapas pluviométricos de fevereiro, não vemos um bloco único de desastre homogêneo no país. Nós vemos uma crise essencialmente de vulnerabilidade regional aguda. Como assim? A falta de chuva é sistêmica. Não em todo lugar. Em Goiás, no Mato Grosso e no Mato Grosso do Sul, sim, o risco é de seca iminente afetando o agronegócio. Mas, em contraste, lá no norte, as chuvas estão castigando. A minha posição é que a urgência real demanda adaptação tática agora,
planejamento agrícola com irrigação alternativa para ontem e campanhas de saúde pública muito direcionadas. E tem um dado que você meio que passou por cima, que é crucial. O material prevê a tendência clara de um El Niño se formando no final do verão de 2026. Ele vai intensificar o calor a curtíssimo prazo, tornando as promessas de painéis solares para o futuro totalmente insuficientes para o colapso de hoje. Mas veja bem, esse dado do El Niño é justamente o argumento central da minha posição. Se a gente já está à beira do colapso no setor energético e agrícola, no momento neutro do Pacífico, o que você acha que vai acontecer quando o El Niño chegar com força total? Vai ser um cenário de guerra. Exatamente. E é por isso que a resposta tática é a única que nos mantém de pé. Se o El Niño vai intensificar o calor dramaticamente num horizonte de semanas ou poucos meses, é uma certa miopia gerencial focar apenas no cenário macro. Alocar recursos gigantescos agora em transição energética e reflorestamento... Que são as únicas coisas que resolvem o problema no futuro. Reflorestamento leva décadas para alterar o microclima de uma região. Um catalisador cíclico está prestes a piorar tudo amanhã. Nós precisamos de preparo imediato para o choque que está chegando, senão a gente não chega viva para ver essa transição energética. Eu entendo o senso de urgência, mas pensa pelo lado prático do histórico do Brasil. Você diz que o reflorestamento leva décadas. É verdade, leva mesmo. Só que a gente vem adiando o plantio dessas árvores e a mudança da matriz energética há uns 20, 30 anos, usando exatamente esse seu argumento de que a prioridade é apagar o incêndio de hoje. E qual foi o resultado? O incêndio de hoje está muito maior. O fato de batermos recordes de calor sem o El Niño significa que a linha de base subiu. O nosso novo normal é o extremo. Tentar usar táticas de curtíssimo prazo agora, porque o El Niño vem aí, é como colocar um monte de balde sobre as goteiras de uma casa que acabou de ter o telhado inteiro arrancado pelo vento. Sabe, o balde vai transbordar em 5 minutos, o problema é estrutural. Eu adoro essa sua analogia do telhado, é muito didática. Mas vamos trazer isso para a realidade crua da economia e da vulnerabilidade energética hoje. Se você não usar os baldes agora, a água destrói os seus móveis, destrói o piso e apodrece o que sobrou da casa hoje à tarde. Você não tem o material nem a mão de obra para construir um telhado novo antes da tempestade da noite. Mas a gente não pode viver só de baldes. A gente usa o que tem. Olha o impacto econômico que o material lista. Nossos reservatórios das hidrelétricas estão baixos, sim, isso é grave. Só que a elevação de tarifas já está acontecendo agora e o risco de racionamento em certas regiões é iminente. A prioridade governamental tem que ser a gestão da crise tarifária e o racionamento estratégico urgente, porque painéis solares de turbinas eólicas demoram para licitar, para instalar. Eles não vão resolver a conta de luz ou a falta de água daquele cidadão lá de Goiás no mês de fevereiro. Mas a tarifa está explodindo justamente por causa dos baldes, ou seja, das medidas táticas que a gente adota. Quando falta água nos reservatórios, o que o governo faz? Aciona as usinas termoelétricas. Elas queimam diesel, queimam carvão, que são combustíveis caríssimos e superpoluentes. A gente piora o problema macro do clima para resolver o micro, e a conta chega alta na tarifa de energia. A dependência hídrica deve ser substituída por outras energias renováveis como política de sobrevivência, não como um luxo para o futuro. Eu não discordo de forma alguma do valor das energias renováveis. De verdade, a transição é necessária. Mas administrar o racionamento não é uma desistência, é planejamento de crise. Se a gente não fizer o manejo dos reservatórios hoje para evitar o apagão, o comércio para, a indústria para. O racionamento é o atestado de falência da infraestrutura. A gente tem que admitir que o sistema atual falhou em vez de tentar remendar. E tem outra questão que eu quero trazer, que é o limite físico das suas táticas na agricultura e na saúde pública. Vamos lá. O impacto diário humano é a minha maior preocupação. Certo. Você defendeu irrigação alternativa e campanhas de saúde. Eu reconheço a importância disso, principalmente num país quente. Mas vamos olhar para o agronegócio. Você diz que a irrigação alternativa, tipo gotejamento, salva safras hoje no Centro-Oeste? E salva mesmo. Os dados mostram a eficácia na retenção de água na raiz. Eficácia na distribuição, sim. Mas de onde vem essa água se não está chovendo há meses e as chuvas de fevereiro não vieram para o Centro-Oeste? Ela vem dos aquíferos, da água subterrânea.
O produtor liga a bomba e puxa a reserva estrutural. Mas se a gente não tiver políticas contundentes de reflorestamento e recuperação do bioma para fazer a água da chuva infiltrar no solo, os aquíferos não recarregam. Eventualmente, os agricultores vão ficar sem água até para irrigação alternativa. O poço mais fundo seca se não chove. Esse é um ponto válido sobre a recarga hídrica de longo prazo, mas foca no impacto humano diário que os relatórios do mês trazem. Não é só sobre a lavoura de soja. Olha as evidências de saúde pública, aumento gigantesco de insolação, desidratação severa e doenças respiratórias crônicas, particularmente no Nordeste nos dias mais secos. Os hospitais estão cheios, eu vi esses dados. Estão lotados, e as medidas táticas recomendadas pelos especialistas de saúde são urgentes. Eles recomendam hidratação constante, evitar o sol entre as 10 e as 16 horas e algo muito específico do nosso calendário de saúde, a união da conscientização climática com as campanhas do Fevereiro Roxo e Laranja. Que são focadas em doenças crônicas, certo? Exatamente. Lúpus, Alzheimer, fibromialgia e leucemia são pacientes altamente vulneráveis. O calor extremo detona o sistema imunológico dessas pessoas muito antes da população em geral. E a tática aqui é essencial. A gente tem que usar a estrutura já existente dos postos de saúde que fazem essas campanhas para implementar redes de cuidado contra o calor e a desidratação agora. O sistema de saúde precisa dessa resposta hoje. Uma árvore plantada hoje no Mato Grosso não esfria a sala de espera do posto de saúde em Pernambuco na semana que vem. Diato, essas campanhas paliativas e os protocolos médicos têm que acontecer. O que eu argumento é que a gente não pode deixar essa pauta de curtíssimo prazo monopolizar os recursos do Estado. Se a gente não estabilizar a temperatura através de uma ação sistêmica contra as mudanças climáticas, o sistema de saúde público, por mais tático e eficiente que seja, simplesmente não vai suportar a demanda dos futuros verões. Ninguém quer tratar apenas os sintomas para sempre, mas eu bato na tecla de que a assimetria é grande demais para uma política macro-geral resolver tudo. Veja o mapa de novo. O norte inundado e partes do sudeste com chuvas extremas. O centro-oeste e o sul secos. Se o governo federal tentar aplicar uma política estrutural engessada e única, ele falha. É a resiliência micro-regional que entende a dinâmica local. O nosso tamanho continental é um baita desafio para qualquer política pública centralizada, e eu dou o braço a torcer nesse aspecto. Exatamente. O prefeito da cidade alagada no Pará precisa de dinheiro para drenagem agora e o governador do Mato Grosso precisa de crédito para irrigação inteligente agora. É uma simetria que demanda respostas diferentes. Mas essa simetria de chuvas é, na verdade, a própria prova do colapso macro. A chuva não está distribuída porque os rios voadores da Amazônia foram desregulados pelo desmatamento e pelo aquecimento sistêmico. Não dá para resolver a seca no sul sem parar o desmatamento no norte. E isso nos leva a um ponto importante para começarmos a sintetizar as nossas leituras aqui. Concordo. Esse nosso exame detalhado de fevereiro de 2026 nos obrigou a olhar para algumas verdades bem difíceis. Do meu ponto de vista, eu reforço que este mês atípico, super quente na ausência de El Niño, é uma demonstração cristalina de que a nossa matriz energética baseada em hidrelétricas e a nossa infraestrutura estão obsoletas. Elas precisam de uma transformação macrosistêmica através de energias renováveis puras e reflorestamento pesado. Se a gente não fizer isso, o balde tático vai simplesmente derreter com o calor. E sintetizando a minha perspectiva a partir desses mesmos dados, eu mantenho que a assimetria gritante das chuvas, essa coisa de norte e sudeste inundados enquanto centro-oeste e sul secam, somada à chegada iminente do El Niño, exigem que a sociedade foque a sua força e os seus recursos na resiliência e adaptação tática imediata. A irrigação alternativa inteligente, o racionamento gerido com responsabilidade e esses cuidados de saúde superdirecionados do Fevereiro Roxo e Laranja são o que mantém a roda girando e a população viva hoje. E eu acho que, no fim das contas, a nossa discordância é sobre o peso do financiamento e o tempo da ação, né? Porque nós dois convergimos num ponto central inegável. Com certeza. Nós dois concordamos plenamente que o clima atual atingiu um ponto crítico, um ponto de não retorno de impacto no cotidiano, na mesa e na economia do Brasil. A era da estabilidade climática acabou e o normal que conhecíamos ficou para trás. Exatamente.
A discordância respeitosa que a gente teve aqui permanece sobre onde a sociedade e as políticas públicas devem depositar a maior parte dos seus esforços: a transformação estrutural e tecnológica de longo prazo ou a adaptação tática e regional de sobrevivência a curto prazo. E esse é o valor de observar os dados meteorológicos sob múltiplas óticas, sabe? Eles não contam uma história simples de causa e efeito. Pois é. E por isso eu acho que fica a sugestão para quem está acompanhando a gente. Continuem a explorar e a questionar como essas variações regionais do clima afetam as suas próprias realidades. Reparem nas políticas locais dos seus municípios. Qual caminho vocês acham que deve guiar o futuro do país frente a esse baita alerta que fevereiro nos deu? É a pergunta que define a próxima década do Brasil. Nós vamos ficando por aqui com a nossa análise, agradecemos por dedicarem seu tempo a este espaço e nos vemos no próximo debate.